No vídeo de hoje vou responder a algumas perguntas que me colocaram. Eu há uns dias pedi-vos para me deixarem perguntas que tivessem sobre qualquer tema, desde rotinas, vida no geral, até limpeza e organização. E hoje vou então responder a tudo. Muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram com perguntas. Eu sei que nem toda a gente gosta deste estilo de vídeo, mas eu pessoalmente até gosto e gosto de vez em quando responder assim algumas perguntas e acho que este tipo de vídeos é ótimo para colocarem a dar e ficar a ouvir enquanto estão a fazer tarefas por casa. É o que eu digo sempre e recomendo sempre neste tipo de vídeos, é que metam os vossos fones para ficar a ouvir o vídeo enquanto fazem as tarefas por casa. Mas vamos então começar aqui com as perguntas. A Lídia diz: admiro muito a tua calma a falar e a tranquilidade que transmites. Como consegues ser assim? Eu sou uma pessoa naturalmente calma, especialmente na forma como comunico e como exteriorizo os meus sentimentos. Se calhar a minha cabeça cá dentro seja um bocadinho mais complexa e ansiosa, mas acabo por não exteriorizar tanto essa parte, não de uma forma má, honestamente. Não é que eu esteja aqui a guardar imensas coisas cá dentro, eu simplesmente não tenho necessidade de exteriorizar tudo o que me vai na cabeça, porque também sou uma pessoa muito introspectiva e que acabo por refletir muito sobre as coisas sem ter necessidade de exteriorizar tudo. Pronto, mas sou uma pessoa naturalmente calma e há talvez uma coisa que me tira do sério que eu consigo identificar porque as únicas alturas da minha vida em que eu acabo por talvez explodir um bocadinho é quando a minha casa está uma confusão. Vou explicar. Imaginem que o trabalho está caótico, a vida está caótica. Se a casa estiver ok, tudo se torna mais gerível para mim. Até porque eu passo muito tempo em casa, eu trabalho em casa, portanto, isso é um pilar fundamental na minha vida, é que a casa esteja minimamente em ordem para que tudo o resto funcione melhor. A casa é o que eu consigo controlar mais facilmente, digamos assim, porque os problemas do trabalho e da vida muitas vezes não conseguimos controlar, mas eu sinto mesmo que tudo o resto pode estar caótico, mas se a casa estiver ok, o meu estado de espírito é sempre diferente, tenho sempre muito mais calma e disponibilidade mental para lidar com tudo o resto. Não sei se se identificam com isto, mas isto para mim faz mesmo muito sentido. Tens facilidade em fazer a tua gestão, principalmente da casa, como queres, ou há alturas em que tens de negociar com o teu marido? Obrigada pela pergunta. Esta pessoa não tem aqui, não tem nome, só tem nome do utilizador. Mas eu acho que o casamento ou as relações no geral são muito sobre negociar, não é? Negociar, comunicar, muitas vezes fazer cedências. Eu e o meu marido somos muito diferentes em muitas coisas, por isso haver essa comunicação e essa negociação faz parte e é essencial para as coisas se manterem harmoniosas. Sobre a gestão da casa especificamente, ele vem de uma casa em que toda a gente participava nas tarefas da casa de igual forma portanto, para nós a divisão de tarefas nunca ele nunca colocou isso em questão, percebem? Sempre foi uma coisa natural para nós e que sempre fez parte da nossa rotina desde que fomos viver juntos. No entanto, claro que é muito diferente quando vamos viver com uma pessoa nova que não estamos habituados, é toda uma gestão e uma rotina diferente. Portanto, apesar de ele estar habituado a sempre fazer de tudo em casa, não foi por isso que deixou de haver algum atrito no que toca à divisão de tarefas. Eu até posso partilhar que no início eu tive uma fase em que andava muito frustrada porque, ok, nós tínhamos uma certa divisão de tarefas, mas ele fazia as suas tarefas, ok, mas quando terminava, acabou, não se faz mais nada. E todos sabemos que numa casa há sempre coisas para fazer, coisas e coisinhas
que podem nem ser propriamente uma tarefa para colocar numa lista de tarefas, mas que são coisas que têm de ser feitas. E, e isso só se resolveu, claro, com comunicação. Fui muito honesta com ele e disse-lhe o que é que eu estava a sentir. E ele, obviamente, compreendeu. Foram feitos ajustes. Isso hoje em dia já nem é questão. Também, agora já somos dois adultos a sério. Na altura éramos miúdos. E portanto, não estou a dizer também que nunca mais houve problemas, mas é sempre uma questão de comunicação. É aquele clichê que é mesmo verdade. Nós temos também, por exemplo, visões muito diferentes sobre o dinheiro e também é uma questão essencial numa relação. Portanto, é mesmo preciso haver muita comunicação e muita honestidade para que as coisas funcionem bem e a harmonia. A Joana, do canal Alemanha Girl, que muitos de vocês devem conhecer, pergunta qual é a divisão da casa que mais gosto e a que menos gosto de limpar. E eu não consigo responder bem a esta pergunta porque eu não limpo por divisões, limpo mais por tarefa em si, mas posso-vos dizer que eu gosto muito de lavar o chão, gosto mesmo muito, gosto de aspirar e lavar o chão, gosto de lá fora assim passar a mangueira em tudo, porque aquilo está sempre tudo sujo, tudo cheio de pó. Então agora na primavera o espaço lá fora não se aguenta nem 2 dias sem ficar tudo cheio de pó outra vez, por isso acho que é mesmo satisfatório passar assim a mangueira em tudo, ver o pó todo a sair. Coisas que menos gosto, detesto limpar vidros, odeio mesmo. E casas de banho não posso dizer que odeio, mas acho que é simplesmente uma tarefa que é chata e demorada. A Sofia pergunta como é o meu trabalho como criadora de conteúdos a tempo inteiro, o que me levou a começar, que equipamento usei no início, que upgrades fiz. Na minha opinião, ainda vale a pena fazer YouTube e diz também que gosta muito da estética dos meus vídeos, que apps costumo usar e quais são as minhas favoritas. Olhem, o que me levou a começar foi simplesmente ter vontade de falar sobre coisas que me interessavam e que, pelo menos na altura, cá em Portugal, não havia assim muita gente a falar sobre isso. Eu sempre acompanhei muito conteúdo assim de rotina de casa, de tarefas domésticas e assim, mas sempre foi muito de pessoas de lá de fora, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, cá em Portugal nunca houve muitas pessoas a falar sobre estes temas, ou pelo menos não muitas pessoas com que eu pessoalmente me identificasse, e foi isso que me levou a começar. Simplesmente foi esse interesse em partilhar este tipo de temas da vida doméstica. Não sinto que tenha feito grandes upgrades ao longo do tempo em termos de equipamento. Eu comecei a gravar com o meu telemóvel, depois comprei uma câmara bastante básica, acho que era uma Sony ZV-1 ou algo do género. Entretanto, há uns 2 anos comprei uma câmara que é a que eu uso atualmente, que é super prática, que é a DJI Osmo Pocket 3. É mesmo super prática e compacta e eu gosto deste tipo de coisas que é só mesmo pegar na câmara e começar a gravar sem ter de estar ali a programar imensas definições diferentes. Prefiro prescindir de ter uma máquina assim super profissional com imensa qualidade e que dá assim até um aspecto super cinematográfico, porque prefiro ter assim uma solução que seja mais prática e que me permita simplesmente agarrar na câmara e começar a gravar. O microfone também é desta marca, da DJI. Eu valorizo muito o som nos vídeos e gosto muito deste microfone. É relativamente acessível, tendo em conta outros microfones que existem no mercado, por isso estou mesmo muito satisfeita. Quanto a aplicações, eu para editar os vídeos uso sempre o Adobe Premiere Pro, porque é o que eu já usava e já estava habituada. Eu já tive uma loja online e também era eu que fazia tudo o que era edição de vídeos para redes sociais e edição de fotos de produtos. Foi isto que eu comecei a usar na altura, o Premiere Pro, o Lightroom, o Photoshop. Por isso é o que eu continuo a usar porque gosto e porque é o que já estou habituada. São softwares profissionais que não são nada baratos, mas continuam a fazer sentido para mim. No entanto, há imensas aplicações gratuitas como o CapCut que são ótimas para fazer edição de vídeo e que são super simples de usar. E se, na minha opinião, ainda vale a pena fazer YouTube.
Para mim sim, porque é uma plataforma que eu gosto mesmo muito e é um tipo de conteúdo que eu sempre consumi muito e que continuo a consumir e que me identifico muito com este tipo de conteúdo mais lento e intencional do que se calhar os conteúdos verticais no Instagram ou TikTok que são muito mais rápidos e acelerados. Em termos monetários, para um canal da dimensão do meu, não compensa de todo. Esta é a plataforma de onde eu retiro menos dinheiro, porque é mesmo só aquele valor dos anúncios que aparecem por aqui no meio dos vídeos, que são valores baixos para um canal da dimensão do meu e com as minhas visualizações, mas para mim, como eu gosto imenso, é uma coisa que continua a fazer todo o sentido. A Inês pergunta: como vês o teu papel como criadora de conteúdos evoluir nos últimos tempos? Notas mais ou menos procura por parte das marcas e sentes que o mercado está a mudar de alguma forma que quem está de fora não percebe? O mercado da criação de conteúdos é realmente muito volátil porque os algoritmos mudam, as modas passam. Eu não sinto necessariamente que haja mais ou menos procura por parte das marcas. Sinto que o público mudou muito nos últimos anos. Os seguidores estão muito mais exigentes e seletivos. Ninguém tem paciência para publicidade forçada e isso sim obriga as marcas também um bocadinho a mudarem a sua estratégia e também os criadores de conteúdo. Eu continuo a achar, e os profissionais do marketing podem dizer que estou completamente errada, mas continuo a achar que neste mundo das redes sociais é possível trabalhar de forma muito orgânica, sem ceder àquela pressão de fazer só porque é tendência ou porque toda a gente está a fazer o mesmo. Também acho que esta era do brain rot e do conteúdo sem conteúdo vai evoluir para uma era em que as pessoas cada vez mais valorizam o seu tempo e não querem perder tempo nas redes e, portanto, exigem cada vez mais alguma utilidade daquilo que estão a ver, quer seja algo educacional ou entretenimento, que seja bom entretenimento, e com isso eu sempre estive muito alinhada desde o início até agora, porque simplesmente não acho que faça sentido publicar algo só porque sim, algo vazio, sem ter nenhum valor agregado. Acho que o público procura cada vez mais realidade e não perfeição, e eu nisto contra mim falo, porque o meu conteúdo acaba por ser sempre muito polido, porque eu simplesmente sou assim e faz parte da minha personalidade, da minha forma de trabalhar. Eu nunca faço assim partilhas muito cruas, acaba por ser tudo bastante pensado e tudo com muita atenção ao detalhe, mas ao mesmo tempo também, sinceramente, acho que não há nada tão real como uma jovem senhora a tentar cuidar da sua casa, não sei, portanto acho que até consigo balançar mais ou menos, espero eu. Agora falando um pouco a nível pessoal, o meu trabalho tem evoluído para algumas vertentes que eu estou a adorar. Tenho feito alguns trabalhos de consultoria para algumas marcas, consultoria relacionada com limpeza e organização, e, e isso deixa-me mesmo muito feliz que o meu trabalho não dependa exclusivamente da minha pessoa e de eu dar a cara, mas que o meu conhecimento técnico também seja reconhecido e valorizado, porque isso sim é uma competência que acho que é intemporal e que não depende de algoritmos e tendências. Falando aqui de alguns temas de limpeza, houve duas pessoas que perguntaram como faço a limpeza da caixilharia das janelas. A Joana e a Raquel perguntaram isto. Eu até posso deixar aqui o link de alguns vídeos onde já mostrei isso, porque acho que já mostrei algumas vezes e diferentes formas. É assim, se houver muito aquele lixo e detritos acumulados nas calhas e nas ranhuras, eu começo por aspirar. Depois, para limpar, o que eu tenho usado mais é a minha máquina de limpeza a vapor.
desde que tenho essa máquina, que acho que tenho feito sempre a limpeza da mesma forma, porque facilita muito e fica assim um resultado bastante perfeitinho, sem ter ali muito esforço. E como aquilo tem vários acessórios, tem assim escovinha, escova com pano, tem aquele rodo para limpar os vidros, portanto dá para limpar tudo, desde a estrutura da caixilharia até aos vidros, e por isso é muito prático. Sem a máquina de limpeza a vapor, o que costumo fazer é a coisa mais básica, que é um balde com água, detergente, e vou passando com um pano ou com uma escovinha, e depois é enxaguar e secar com um pano seco para não deixar manchas. Mas sinceramente é só isso, não tenho assim mais nenhuma dica específica. A Raquel pergunta também por onde se deve começar a limpeza quando nos mudamos para uma casa nova. Eu sinceramente não tenho assim tanta experiência neste assunto, e sempre que fiz uma mudança de casa, que foi só 2 vezes, nunca fiz assim de forma muito metódica. Foi muito só de chegar e começar a fazer o que precisava de ser feito. E essa limpeza também vai depender muito se estamos a falar de uma limpeza de uma construção nova ou de uma casa que já foi habitada. A regra assim universal, igual para todos os casos, é começar de cima para baixo. Teto, paredes, janelas e depois o chão. Bem, quando nós nos mudámos para aqui, nós fizemos a limpeza pós-obra. Eu, a minha mãe, o meu marido, acho eu. E aquilo era muito, muito pó. Lembro que foram baldes e baldes de água para conseguir tirar todo o pó que estava em todo o lado. Teria dado imenso jeito nessa altura um daqueles aspiradores, daqueles assim mega profissionais que aspiram esse tipo de pós super fininhos, porque aquele pó das obras é um pó que dá cabo de qualquer aspirador. Quando nos estamos a mudar para uma casa que já tenha sido habitada, o foco já não é tanto esse pó das obras, mas é mais o remover resíduos orgânicos, desinfetar e essas coisas. Há uma coisa que acho que às vezes acaba por ficar um bocadinho esquecida, que são as coisas como limpar os filtros, limpar o filtro do ar-condicionado, porque aquilo acaba por acumular muito pó e não queremos estar a respirar o pó das pessoas que viveram ali antes de nós, mas esse tipo de coisas se calhar acabam por ficar um bocadinho esquecidas. Mas sinceramente, de resto, acho que não tenho grandes dicas, porque, como vos disse, não tenho assim tanta experiência nesse assunto. A Maria pergunta como fazer para que o cheirinho de casa limpa dure mais tempo. Como já podem ter reparado, não sou a maior fã de cheirinhos e de perfumes. Eu cá em casa não uso nada de ambientadores, uso assim ocasionalmente uma vela, e é mais só no inverno. Mas assim, numa base diária, não uso nada de perfumes aqui em casa, porque para mim não faz muito sentido. Para mim, o que mais importa mesmo é ter o espaço limpo e não preciso que cheire tudo a rosas, a toda a hora. Mas coisas que eu acho que fazem muita diferença para manter a casa sem maus odores, pelo menos, é arejar todos os dias. Isso é mesmo regra cá em casa, é essencial. Manter os têxteis limpos, os cortinados, os tapetes, ou mesmo o sofá. Acho que essas coisas também contribuem muito assim para o cheiro geral da casa. E depois, é claro, também manter a limpeza. Não tem que estar sempre tudo perfeito, mas se formos mantendo a limpeza, a casa também se mantém sem maus odores. A Elisa pede para partilhar mais dicas de arrumação e limpeza. Eu agradeço o interesse neste assunto, porque realmente é o meu foco principal, mesmo, não sei, mesmo nos vídeos mais simples e mais básicos, assim, de rotina do dia a dia, acabo sempre por incluir alguma coisa de limpeza ou organização, porque lá está, tal como eu disse, foi isso que me levou a começar e é isso que me faz continuar aqui. É esse aqui o foco principal das minhas partilhas. Tenho aqui 2 perguntas sobre limpeza de calçado. A Patrícia pergunta como é que eu faço a limpeza das sapatilhas. Então, acho que é muito simples e normalmente é de 2 formas diferentes. Há coisas que eu até meto na máquina, sinceramente. Eu sei que não é o mais adequado, mas sapatilhas de desporto e assim eu coloco na máquina, assim, num programa mais gentil. Mas normalmente o que eu faço é limpar à mão, o que eu faço com mais frequência. Ou uso
a esponja mágica, e eu sinceramente nem gosto muito de falar sobre a esponja mágica porque eu há uns anos quase fui cancelada por dizer que usava a esponja mágica. Eu sei que a esponja mágica não é a coisa mais sustentável de sempre. Aliás, não é de todo, porque aquilo acaba quase por ser um descartável. Ela vai-se gastando à medida que a usamos e liberta microplásticos para a água. Mas eu não sou perfeita, nem tenho de ser perfeita. E às vezes uso coisas só pela questão de serem práticas e tendo plena consciência que pode não ser a melhor opção para o ambiente. Assim, às vezes temos de fazer escolhas e realmente a esponja mágica é ótima para certas situações. E quando quero dar assim uma limpeza rápida, pego na esponja, umedeço um bocadinho a esponja mágica e passo nas sapatilhas, nos ténis e ficam impecáveis. Portanto, sim, é uma coisa que eu de vez em quando uso, mas tenho de admitir que sempre que falo na esponja mágica lembro-me daquele vídeo há uns anos em que imensas pessoas se revoltaram imenso por eu usar a esponja mágica. Mas outra coisa que eu faço assim para uma limpeza mais profunda é uma pasta com bicarbonato de sódio e detergente da louça e vou limpando assim com uma esponja, com uma escova de dentes, e faz um efeito parecido, diria, ao Cif creme, que também muita gente usa para limpar as sapatilhas. Mas pronto, esta é assim uma opção mais caseira e que acho que funciona mesmo super bem. A Pipa pergunta como tirar o cheiro persistente de sapatos ou chuteiras. Já tentei bicarbonato, limão, amaciador, vinagre de limpeza, mas nada parece resultar. Realmente, parece que já usaste tudo, mas talvez o problema seja que, se calhar, com os produtos que estás a usar, não estás a conseguir matar as bactérias que causam o mau cheiro. Eu acho que sugeria borrifar todo o interior da, das sapatilhas com álcool, 70%, até aquilo ficar quase ensopado e depois colocar ao sol. Pronto, só por uma questão de tentar matar essas bactérias que podem estar a causar o mau cheiro. Se isso não funcionar, em último caso, há aqueles produtos desinfetantes, tipo spray desinfetante para o calçado, que se compra no supermercado. Caso nada mais resulte, suponho que isso deva resultar, não sei, mas eu pessoalmente não tenho experiência com esse tipo de sprays. A Rita pergunta como cuidas das coisas do Benji e que dicas tens para minimizar os pelos de cão espalhados pela casa. Sinceramente, é a aspiração. Aspiração frequente, aspirar o chão, tapetes, as caminhas dele, o sofá, os móveis, porque o pelo vai para todo o lado, mesmo que ele não venha para o sofá, porque ele não é um cão que tenha muito interesse em vir para o sofá, mas os pelos espalham-se por todo o lado, portanto é manter mesmo a aspiração muito regular. Eu nem o escovo tanto como deveria, porque ele detesta, portanto acabo por não o escovar assim tanto. Gosto de meter as caminhas dele a arejar lá fora, entre lavagens, que é para se manterem sempre assim mais ou menos frescas e sem maus odores. E depois lavo tudo muito regularmente, as capas das camas e os brinquedos, aspiro tudo muito bem e depois coloco a lavar na máquina. Já vos falei desta rotina algumas vezes, eu depois de lavar as coisas dele na máquina também é sempre esse momento que eu aproveito para fazer a limpeza do tambor da máquina, para que fique tudo higienizado e para a própria máquina não ficar com maus odores. E acho que é isso, mais ou menos. Acho que não tenho muito mais cuidados, sinceramente. A Thaís diz que gostaria de ver mais conteúdo sobre os produtos de mercado que eu consumo. E isto lembrou-me que eu há uns anos já fiz um vídeo de alimentos que tenho sempre em casa, mas podia voltar a fazer porque, entretanto, acho que já mudaram algumas coisas e eu acho esse tipo de vídeo super interessante, por isso sou capaz de fazer esse vídeo em breve. Obrigada pela sugestão. A Filomena pergunta para quando um livro de receitas meu. E eu acho que é para nunca. Sinceramente, não tenho o mínimo interesse em escrever um livro de receitas. Eu nem sou uma pessoa que segue propriamente receitas à risca. É tudo um bocadinho aldrabado, pelo menos assim no dia a dia. Eu, no ano passado, tive um projeto grande em que tive de criar. Já nem lembro quantas receitas é que foram, acho que não foram 50, foram menos, mas tive de criar muitas receitas do zero e é muito, muito chato porque é
é a criação da receita, pensar na receita, testar, melhorar, enfim, é um processo muito complicado e que eu não aprecio propriamente. Portanto, sinceramente, não tenho muito interesse em escrever um livro de receitas, nem acho que seja uma pessoa muito indicada para isso. A Clara pergunta se posso partilhar receitas de compotas saudáveis. Gostava muito de dizer que sim, mas não tenho nenhuma receita de compota saudável, nunca tentei. Eu gosto muito daquelas compotas daquela marca francesa, não me estou a lembrar do nome, mas são aquelas compotas sem açúcar. Aquilo acaba por ter açúcar, obviamente, porque aquilo tem concentrados de sumos e não sei o quê. Mas gosto imenso dessas compotas e costumo ter sempre cá em casa. Mas nunca tentei fazer assim, compotas saudáveis. A única coisa que posso dizer que é assim uma espécie de compota saudável, que não é compota, mas é puré de maçã. Não sei se vocês têm hábito de fazer, mas eu adoro fazer assim no tacho. Coloco as maçãs, coloco um pau de canela, uma casca de limão e aquilo fica ali meio que a cozer a maçã. A maçã coze na própria água que vai libertando. E gosto imenso de comer aquilo só assim, tipo maçã cozida, ou triturar para fazer puré e fica mesmo bom. Eu adoro. Eu sei que não é uma compota, mas agora, quando estava aqui a falar, lembrei-me disso. A Ana pergunta se posso voltar a falar sobre gestão de finanças pessoais e domésticas. Além disso, como costumo planear as minhas viagens. Eu gosto imenso de falar sobre este tema, sabem? Só que é um tema que é muito sensível e que muitas vezes não é bem recebido. Já recebi alguns comentários um bocadinho desagradáveis quando falo sobre estes temas, mas eu realmente gosto muito. E não sei, eu não sei se mudou alguma coisa desde a última vez que falei sobre este tema num vídeo, mas posso pensar aqui, se calhar, em outras vertentes, em outras abordagens para um novo vídeo sobre finanças pessoais. Continuo a achar que manter um orçamento familiar é muito importante para controlar as despesas, saber exatamente para onde é que o dinheiro está a ir. Essa é mesmo uma parte essencial da nossa gestão doméstica e é algo que todos os meses analisamos. Não sei, se tiverem alguma dúvida em específico sobre este tema, eu agradecia que deixassem aqui nos comentários ou que me mandassem mensagem. Agora, quanto à outra pergunta, como costumo planear as minhas viagens, eu acho que isto já é um vídeo que eu ando a prometer há tantos anos e nunca fiz um vídeo dedicado sobre este tema e volta e meia perguntam-me como é que eu o faço. Fica aqui prometido que vou pensar neste tema para estruturar um vídeo. Bem, respondendo assim no geral, somos nós que organizamos sempre tudo e que planeamos tudo, que escolhemos o alojamento, os voos, etc. Nunca tive experiência a organizar uma viagem através de agências ou coisas do género. Preferimos fazer as coisas assim 100% ao nosso gosto. Nós temos muita flexibilidade em termos de datas para viajar, portanto, acabamos, na maioria das vezes, por marcar as viagens com pouca antecedência e acaba por ser muito do género: onde é que nos apetece ir nesse momento ou nos próximos meses? Procuramos opções de voos, em primeiro lugar, para perceber se nas datas em que queremos os preços estão ok, se não, até podemos mudar de planos para outro destino. E pronto, normalmente é sempre esse o primeiro passo, é comprar o voo, depois procuramos o alojamento, e depois, mais perto da data da viagem, é que planeamos a viagem. Eu cada vez faço menos planeamento para a viagem em termos assim de percurso e de coisas para ver, porque cada vez começo a apreciar mais o simplesmente estar e observar as coisas à minha volta, simplesmente absorver tudo isso em vez do que ser quase uma checklist de ok, vi este monumento, ok, vi esta igreja. Portanto, acabo por planear cada vez menos, mas há sempre planeamento, sempre. Eu tenho que ter, assim, pelo menos uma base para depois me conseguir guiar mais ou menos. A Liliana pede para aprofundar o tema do kit de emergência, como guardar as coisas, a comida guardo em sacos ou deixo na despensa. Eu tenho tudo na mochila
incluindo a comida. Nós temos uma mochila para cada um, portanto a comida também está dividida entre as duas mochilas e tenho a comida toda dentro de um saco. Eu tenho tudo mais ou menos dividido por categorias e tenho assim mais ou menos cada categoria de coisas dentro do seu saquinho, que é para as coisas ficarem minimamente organizadas dentro da mochila. Eu há uns tempos, há uns meses, publiquei no meu Instagram uma publicação com tudo aquilo que eu tenho na mochila, assim de forma bastante, bastante simples, mas tenho lá tudo, fotografia e descrição de tudo o que eu tenho na minha mochila, por isso posso deixar aqui o link para essa publicação. E, entretanto, eventualmente também posso fazer um vídeo mais atualizado sobre o que eu tenho nessa minha mochila de emergência, porque desde a última vez em que gravei esse vídeo já algumas coisas mudaram e já tenho algumas coisas a mais que na altura não tinha. Portanto, vou colocar também isso na minha lista para daqui a uns tempos talvez gravar uma versão mais atualizada. A Joana diz: gostava de ver mais sobre o teu espaço exterior, especificamente sobre os canteiros e a horta. A minha horta, coitada, neste momento não está muito famosa. Depois do inverno é sempre assim, mas em breve quero colocar lá tomateiros e pimenteiros. Aliás, até vou ver se trato disso hoje, de ir comprar essas coisas. Quanto ali ao meu espaço exterior, aos canteiros e assim, vai tudo mudar muito em breve. Já é uma coisa que queremos fazer há alguns anos, mas é um projeto ainda algo complexo e caro, por isso temos estado a adiar, mas vai ser este ano que vamos fazer. Decidimos fazer tudo sozinhos para poupar dinheiro, mas vamos começar em breve a mudar aqui algumas coisas, incluindo tirar a relva artificial que eu já não posso ver à minha frente. Mas se calhar depois falo melhor sobre isso no vídeo e vou tentar gravar assim alguns passos desta mudança que vamos fazer para depois também vos mostrar e depois também falo melhor sobre tudo isso, sobre o porquê de estarmos a mudar e de todo o processo, porque desde que comecei a planear isto, eu não sei há quantos meses é que eu já comecei a planear e a procurar inspiração e a fazer quadros no Pinterest e a fazer desenhos no Canva. Esta coisa de desenhar ou planear exteriores não é fácil, não é uma coisa natural para mim e já falhei muito aqui nas várias versões que nós já tivemos aqui nos nossos canteiros. Espero que desta vez eu acerte, porque depois de tanto planeamento seria frustrante as coisas não ficarem como eu estou à espera. Mas obrigada pela pergunta e pela sugestão e em breve eu mostro-vos então como é que vão ficar as coisas lá fora. Já estou a falar há mais de 1 hora, vou tentar editar o vídeo para que não fique assim tão longo e maçador, mas consegui responder a todas as perguntas. Muito obrigada mesmo pelas perguntas que me deixaram e se chegaram até aqui espero que tenham gostado e que não tenha sido demasiado aborrecido. Espero que vos tenha feito companhia, pelo menos. Muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.